Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Hidra. Eu sou a Ângela Ferreira, responsável de marketing da Hidra, e hoje estou aqui com o Pedro Araújo e com a Maria Costa para falarmos sobre o Business Central Cloud Fundamentals. Isto é um sistema integrado na nuvem para a gestão organizacional e aumento de produtividade das empresas e é sobre isso que hoje a Maria e o Pedro nos vão aqui falar. Vamos apresentar aqui um bocadinho como é que funciona este ERP, quais são as novidades neste modelo na cloud e também algumas funcionalidades novas. Antes de avançarmos, enquanto aqui também estamos a aguardar que cheguem aqui mais algumas pessoas, só dar aqui um bocadinho as notas habituais. Esta sessão está a ser gravada e no final vai ser enviada a todos os inscritos, por isso, se por algum motivo não conseguirem acompanhar a sessão até ao fim, não se preocupem, depois vão receber o vídeo para poderem acompanhar tudo direitinho. E também queria convidar a todos os que nos estão aqui a ver agora em direto, ao vivo, para irem deixando as vossas questões na caixinha de perguntas e respostas, vão colocando e depois nós mais na parte final da apresentação, vamos então aqui colocar, ver as vossas questões e esclarecer todas. E antes de avançar, queria apenas agradecer a vossa presença, aos que nos estão a ver agora e aos que depois vão ver mais tarde na gravação, e vou então passar a palavra à Maria Costa, que nos vai aqui começar por aqui introduzir um bocadinho e explicar melhor como é que é este Business Central na cloud. Obrigada, Bom dia, Maria. Ângela. Bom dia, Ângela, bom dia, Pedro. Obrigada. Então sejam bem-vindos, obrigada pela vossa disponibilidade. Eu vou fazer uma breve introdução sobre a solução ERP Microsoft Business Central na cloud. Nós, Hidra, apresentando um overview daquilo que nós somos uma empresa tecnológica, parceira Microsoft, dá para perceber, desde sempre. Nós, enquanto parceiros Microsoft, representamos o portfólio de soluções tecnológicas Microsoft, que está perfeitamente representado num esquema exatamente que é este que está aqui à nossa frente. Portanto, de uma forma muito simplista, nós temos 4 grandes áreas de intervenção. Temos a componente da ERP, sobre a qual vamos falar hoje, temos a componente de CRM, que é o Sales, que é uma solução que visa monitorizar a gestão da relação com o cliente, e depois nos outros extremos temos uma componente que nós apelidamos de infraestruturas, onde temos licenciamento de softwares variadíssimos, e eu aqui gostaria de fazer um especial destaque a soluções de cibersegurança que representamos, nomeadamente SOFs, que me parece uma temática muito interessante nos dias que correm, e no outro extremo, tudo que são ferramentas Microsoft também de produtividade, nomeadamente Power Platforms com o Power BI, que é a mais comum de todas, Power Apps e Power Automate. Destacando aqui um pouco o ERP, penso que será relevante apresentar-vos a arquitetura em que ele foi concebido e funciona, ok? Portanto, um ERP sustenta o negócio de uma empresa, desde a componente das compras até à faturação do produto final. Portanto, a parte financeira está presente, obviamente, com a contabilidade, as cobranças, os pagamentos, a parte operacional e logística também, como não poderia deixar de ser, está presente, e aqui veja-se que nós temos capacidade para entregar soluções a empresas tipicamente industriais, portanto, que trabalham no chão de fábrica e que compram matéria-prima, o transformam e enviam e faturam para um cliente um produto final, fazendo toda a parte processual de armazéns, inventários e envio para o cliente, a expedição. Depois temos também aqui alguns add-ons que nós desenvolvemos para comunicarem nativamente com o ERP, e eu destacaria aqui destes add-ons o de recursos humanos, porque todas as empresas precisam de pessoas, naturalmente, e, portanto, faz todo o sentido que nós apliquemos a tecnologia à gestão de recursos humanos, e aqui neste add-on temos o payroll, SHST, a formação profissional,
todos os mini processos que integram a grande área de RH, um add-on de gestão da qualidade, muito orientado para ajudar as empresas a manterem os seus referenciais certificados. O mais comum, digamos assim, é a ISO 9001, mas podem ser outros, ok? Um outro add-on de gestão de projetos, muito orientado, tal como o nome indica, para empresas cujo core de negócio seja gestão e implementação de projetos. E depois, outros dois, muito específicos também, um add-on para as empresas que trabalham no segmento das energias e utilities, e outro particularmente interessante, que visa a desmaterialização documental, que é um tema também relevante e crítico nos dias que correm. Por último, como não poderia deixar de ser, temos a componente de CRM, que tem como principal propósito ajudar as empresas a monitorizarem os seus processos comerciais, a verificarem a quantidade de propostas que se transformam em projetos, verificarem a quantidade de contactos, etc, etc. Toda esta arquitetura assenta de forma nativa com as restantes ferramentas Microsoft, e eu destaco aqui a palavra nativa porque na Gênese elas foram concebidas para falarem umas com as outras, nomeadamente uma ferramenta importantíssima de analítica e dados, que é o Power BI, mas depois também com as outras, como as Power Apps e o Power Automate, para a automatização de processos. O que é que nós poderíamos comentar aqui? Que este ERP da Microsoft tem duas características relevantes. Por um lado, apresenta-se muito flexível para se adaptar às diferentes necessidades dos negócios, ok? Por outro lado, tem uma característica também ela particularmente interessante, que é a possibilidade de ser escalado. Vamos imaginar uma empresa que tem um plano de expansão a 5 anos e que pretende estar instalada noutras geografias. Pode e deve fazer acompanhar essa expansão do mesmo ERP, que é o Dynamics Business Central. Agora, e por último, eu falaria também da pertinência da transformação digital. Eu penso que isto é um tema, é um não tema, porque por um lado nós hoje em dia ou trabalhamos em equipa ou trabalhamos em equipa, as equipas precisam de dados, precisam de informação, é absolutamente pertinente que essa informação esteja centralizada num único sítio, ok? Para que elas just in time consigam fazer a consulta, tomar decisões e pensar em soluções, e portanto o ERP disponibiliza esta possibilidade. Por outro lado, a importância de nós, empresas, sermos ágeis a tomar decisões. Portanto, hoje em dia a rapidez é o nosso dia-a-dia, a mutabilidade dos negócios, dos setores, é também o nosso dia-a-dia, e portanto a tecnologia aparece aqui como uma ferramenta de suporte para que isto possa ser uma realidade. Gostaria de comentar também que o Dynamics está disponível em qualquer dispositivo, portanto nós podemos acedê-lo num laptop, num tablet ou num smartphone, portanto a questão de termos que ir à empresa obrigatoriamente não é um tema, e novamente aqui a centralidade do ERP como epicentro da informação. E agora, não me alongo mais, passo a palavra ao Pedro, que vai falar de coisas mais interessantes e mais concretas. Obrigado, Obrigado, Maria. Antes de mais, um bom dia a todos. Peço desculpa, estou aqui com uma voz ligeiramente anasalada, mas é fruto da estação que vivemos, do calor e do frio em simultâneo, portanto peço já desculpa por isso, mas penso que será de alguma forma perceptível. Pronto, a Maria deu aqui um pouco o enquadramento daquilo que a Hydra faz e daquilo que é a nossa visão da utilização e da implementação do Business Central. E como a mim fazer aqui a ponte para efetivamente o tema central desta sessão, deste webinar, que tem a ver com a oferta do Business Central como um serviço, ou seja, basicamente aquilo que nós temos por parte da Microsoft e que temos vindo a viver ao longo dos últimos anos é uma alteração no paradigma em termos de oferta de produtos, em que temos as soluções
a passarem do tradicional pacote de software que instalávamos entre portas para uma lógica de serviço na cloud, e isso começou com o Office 365 e com a oferta na produtividade e no ML. Depois passou também a existir uma oferta de infraestrutura e finalmente esse tema também chegou às aplicações de negócio, primeiro com o Dynamics 365 Customer Engagement, portanto o CRM, a solução de CRM, e mais recentemente com o Business Central. Portanto, hoje nós podemos ter a nossa solução Business Central subscrita como um serviço, e o que é que isso representa, a subscrição como um serviço? Representa efetivamente no licenciamento mensal por utilizador toda uma componente que engloba a infraestrutura de suporte à solução, portanto o alojamento, digamos, o storage, enfim, a própria componente de backups e também a componente aplicacional. Eu queria partilhar convosco um pequeno vídeo antes de vos falar com algum detalhe do que é esta solução Business Central, que penso que ilustrará também um pouco esta visão da Microsoft. As the leader of a small to medium-sized business, you wear a lot of hats. Visionary, creator, motivator, and everything in between. You know your core business, your customers, and your competition. And you also know that to stay atop your industry, performing well today is just the beginning. You need to be ready for tomorrow too, for new products, new prototypes, new services, and new business models. And while you might be ready to take on what's next, can you say the same about your financial and operating systems? Because to make your business dreams a reality, you need business solutions that keep pace with a constantly changing world. That's why successful SMBs have moved to the cloud with Microsoft Dynamics 365 Business Central. Now, more than ever, small and medium businesses need to embrace digitalization because business as we know it is changing. The expectations are changing. The customer experience is changing. And even where we work and how we work is changing right in front of our eyes. And yet so many businesses are still limited by systems that simply don't allow for change. That's why we launched our next evolution of Microsoft Dynamics 365 Nav, GP, and SL to enable businesses to be powered by the cloud, powered by data, and powered by business intelligence. We brought together the productivity of Microsoft Office 365, the data connectivity and business intelligence of the Microsoft Power Platform, the security, scale, and geographic presence of Microsoft Azure. Dynamics 365 Business Central unifies these assets into a single application. This enables teams to connect with their finance, sales, service, supply chain, manufacturing, and distribution data. This connectivity ultimately allows teams to adapt faster, work smarter, and perform better. Move to the cloud with confidence to adopt new business models faster, with flexible deployment options and innovative solutions that grow alongside your business. Connect people, processes, and insights to make better decisions quicker, and optimize productivity with embedded guidance and interoperability with Office 365 and Teams. Increase financial visibility and performance to close your books faster, get reports sooner, and obtain real-time cash flow and performance metrics at any time, on any device. Today's marketplace isn't just competitive, it's constantly changing, with every day and every minute bringing something new. Be equipped for what's next and unlock limitless possibilities with Business Central. No fundo, este Business Central da Cloud, esta solução que a Microsoft disponibiliza como um serviço, como referi, é também a evolução daquilo que é a oferta da Microsoft. E quem acompanhou este percurso identifica-se com alguns destes quadros, eventualmente. Quem não é desta tecnologia, se calhar não lhes dirá nada, mas no fundo é a evolução tecnológica que esta plataforma tem vindo a ter
e que culmina efetivamente com esta oferta na cloud. E é um pouco sobre isso que eu vos vou falar, mais do que fazer uma apresentação detalhada de funcionalidades, perceberem e mostrar-vos um pouco o que é que efetivamente esta solução nos traz de diferenciador. E começa logo por termos aqui neste quadro aquilo que foi há pouco referido já pela Maria e que foi referido também no vídeo, que é a possibilidade de nós efetivamente interagirmos sobre o produto de diferentes formas. Passamos a ter aqui um interface nativo via browser, portanto a nossa temática de trabalho é efetivamente o browser, mas depois temos efetivamente um conjunto de complementos que nos permitem trabalhar em qualquer ponto com a solução, seja ele a partir do nosso smartphone, seja a partir do nosso tablet, ou eventualmente através das nossas ferramentas de produtividade, como é o caso do Teams ou até o Outlook. Portanto, aquilo que é a visão da Microsoft para estas soluções é de integração total, fazendo com que nós possamos trabalhar na nossa ferramenta de gestão, por exemplo, a partir do Outlook, ou disputando também alguns processos que já estão disponíveis via Teams e que acreditamos que esse investimento também no Teams vai promover novas janelas de ligação também com os sistemas de gestão. E, efetivamente, temos aqui uma camada de Business Central com este volume de interfaces e que depois com um conjunto de integradores nativos, como referi, que vão desde do Teams ao Outlook, todas as ferramentas de produtividade, mas que depois passam também pela própria componente da Power Platform, que assume cada vez mais um papel preponderante naquilo que é o apoio à gestão, seja como extensão da solução, através de ferramentas como é o caso do Power Apps, seja na modelação de fluxo de trabalho com o Power Automate, ou em tudo o que é o modelo de reporting com o Power BI. E, efetivamente, a ligação entre estas ferramentas e entre estas peças é cada vez mais out of the box, por um lado, mas cada vez mais intrínseca, ao ponto de eu poder ter o acesso ao meu Power BI a partir do meu Business Central. Esta solução, sendo uma solução num contexto de serviço, é subscrita, tal como subscrevemos um Office 365, ou tal como subscrevemos um Dynamics CRM atualmente online. E no contexto dessa subscrição, portanto, ativamos não só as licenças do Business Central, mas também toda uma infraestrutura que suporta a solução. Ou seja, nós deixamos de ter necessidade de ter o nosso data center tradicional, digamos, o nosso servidor onde instalávamos a aplicação, ou deixamos de ter a necessidade, inclusivamente, de subscrever um serviço na cloud específico, um Azure, um AWS ou outro qualquer, para alojar a nossa solução. Portanto, no contexto desta subscrição do Business Central na cloud, nós passamos a ter, ao ativarmos o nosso tenant, temos não só a aplicação, mas também todo o alojamento, toda a infraestrutura que suporta a aplicação. E esta subscrição traz-nos 4 distintos ambientes. Um ambiente que é o ambiente produtivo, que está aqui representado nestas caixas digamos, um azul mais escuro, e depois aquilo que nós designamos de sandboxes, onde podemos representar um ambiente de testes, um ambiente de qualidade e um ambiente de desenvolvimento. Portanto, eu passo a ter aqui, efetivamente, na minha subscrição, a possibilidade de ter a minha estrutura, a minha base de dados de produção, que é aquela que eu vou usar no meu dia-a-dia, mas depois ter aqui bases de dados para fazer o desenvolvimento que necessito, ou para fazer os testes, ou para fazer toda a componente de qualidade e de validação antes de passar para a produção. Por outro lado, podemos ter também cenários de multi-tenant, numa ótica, lá está, da tal expansão geográfica que muitas organizações procuram ter e permitindo assim termos a mesma solução a acompanhar-nos nas diferentes geografias onde estamos presentes. Okay? Um aspecto importante é que, a partir do momento, e aquilo que eu estava a referir, que eu subscrevo, eu passo a ter também, naturalmente, para além do tal ambiente de produção e das sandboxes, onde tenho os ambientes de qualidade, desenvolvimento e testes, etc., tenho também tudo o que é o alojamento da solução e com uma capacidade de armazenamento de informação que tem na sua base 80 GB digamos, de espaço, chamamos assim, disponível, mas depois tenho ainda mais 2 GB ou 3 GB, dependendo do tipo de licenciamento que subscrevo por cada utilizador.
Importa também saber que, naturalmente, depois, se eu necessitar de espaço adicional, ao fim de algum tempo é natural que a minha base de dados cresça, eu posso subscrever storage adicional e dessa forma ter toda a solução, como referi, devidamente armazenada e salvaguardada na cloud. Importa também saber que toda esta informação é alvo de um processo de backup e de uma gestão com um contrato de gestão por parte da própria Microsoft. Portanto, isto é uma gestão da infraestrutura feita pela Microsoft. Esta subscrição inclui também aquilo que nós chamamos de External Account Licenses, portanto, para digamos, poderem ser entregues, por exemplo, a gabinetes de contabilidade externos que façam contabilidade da empresa e que queiram aceder ao sistema, ou algum tipo de entidade externa a quem queremos atribuir uma licença para ter algum acesso a algum reporting ou alguns dados da nossa solução. E continua a ser uma solução multi-empresa, ou seja, eu, pela subscrição de um tenant, estou em Portugal, portanto, tenho a minha infraestrutura, o meu ambiente PT, como está aqui representado, mas tenho várias empresas e, portanto, continuo a poder abrir, no fundo, as diferentes empresas, tal como faríamos atualmente para quem tem o Business Central, o Dynamics na Data ou noutras soluções de ERP. Peço desculpa. Associado a tudo isto, e estando a falar de um contexto em cloud, temos a necessidade, ou há aqui, digamos, toda uma lógica de centro de administração que pode ser gerido pelo parceiro, neste caso pela Hydra, ou poderá ser gerido pelo cliente final, no fundo, e este centro de administração, tal como isto um pouco à semelhança do centro de administração que existe, por exemplo, para o Office 365, permite-nos quê? Permite-nos associar os utilizadores a cada ambiente, permite-nos também perceber qual é digamos, do espaço que temos, o ambiente que está a ter mais espaço, permite-nos monitorizar todo esse ambiente e permite-nos também determinar quais são as apps ou extensões que estão instaladas em cada ambiente. E depois já vou falar concretamente do que é este tema das extensões. E gerir tudo o que sejam as atualizações da ferramenta. Importa perceber que, e já agora sobre esse tema das atualizações, que a partir do momento que nós estamos num contexto de cloud, tudo o que é a atualização contínua do produto é gerida centralmente, portanto, naquilo que é a base da solução, é gerida centralmente pela Microsoft. Não obsta que depois eu tenha os meus desenvolvimentos, ou os meus add-ons ou aplicações adicionais que possam ser, cuja atualização tenha que ser gerida pelo parceiro ou pelo cliente final, mas, digamos, há uma base de atualização que é feita sobre o ambiente de qualidade, que é feita pela Microsoft, de forma contínua, à medida que vão sendo libertadas novas funcionalidades, que depois nós determinamos o momento em que queremos passar para o ambiente produtivo. Funcionalmente, a solução vem em linha daquilo que já nos trazia as versões on-prem. Portanto, em termos das áreas funcionais, que a Maria também teve a oportunidade já de referir, cobre aquilo que são os processos tradicionais administrativo-financeiros e de logística, de gestão de estoque, de faturação, etc. E depois temos aqui alguns componentes adicionais, alguns add-ons adicionais, alguns, neste caso, produzidos pela Hydra, como é o caso dos recursos humanos e outros, que já estão preparados para funcionar na cloud, ou seja, já estão transformados em apps para funcionar na cloud e que evoluem em paralelo com a evolução base que a Microsoft traz à solução. Okay? Uma nota importante que eu acrescentei aqui nestes add-ons, que é a questão do e-commerce. Isto porquê? Porque uma das novidades desta versão Business Central na cloud é a possibilidade de nós integrarmos a nossa plataforma com ferramentas Shopify. Para quem não conhece, o Shopify é um fabricante de lojas de e-commerce online, e o Dynamics Business Central traz-nos já uma integração nativa com o Shopify. Eu também vos vou mostrar um pouco à frente. Pode ser interessante para quem quiser trabalhar a área do comércio eletrónico, porque a ferramenta nativamente tem efetivamente já essa componente de integração. O licenciamento faz-se na mesma por utilizador e funcionalidade, portanto continuamos a ter as licenças Essentials para, no fundo, aqueles negócios que necessitam ter uma contabilidade, um
imobilizado, as compras, as vendas, a gestão de stocks e também a gestão de projetos base também está disponível nesta licença Essentials. E depois, para quem necessitar de tudo isso, mais a área da produção e a área da manutenção, entenda-se serviços, contratos de manutenção, poderá ter necessidade de subscrever as licenças premium. De qualquer forma, isso são as licenças em termos funcionais, o que nós, no fundo, adquirimos são utilizadores, temos a lógica do utilizador completo, do full user, mas depois temos também a possibilidade de licenciar team members e device users. Portanto, o team member é aquele utilizador que apenas consulta a informação e tem uma pequena atuação em alguns processos que não tenham implicação em termos de movimentos na GL Entry, portanto, movimentos contabilísticos, e enquanto o device user é um utilizador que nós licenciamos ao posto de trabalho e que está formatado para os processos ligados à componente de gestão de armazém e gestão de chão de fábrica, portanto, para esse tipo de funcionalidades essenciais. Relativamente ao ambiente, já falei também um pouco sobre isto, mas não custa referir que a forma de trabalho é toda num modelo de browser, portanto, deixamos de ter qualquer instalação do Business Central no meu posto de trabalho, passamos a ter, sim, um acesso a um browser, passamos a ter disponíveis também uma app para utilização via tablet e smartphone, temos um interface disponível para o Outlook e também um conjunto de processos, não é propriamente um interface, mas um conjunto de processos que podem ser começados a trabalhar também e consultados via Teams. Um aspecto importante e diferenciador desta plataforma Business Central na Cloud face às outras versões do Business Central, do Dynamics NAV, tem a ver com a abrangência e com a extensibilidade que eu posso trazer à solução. Ou seja, com esta mudança para este novo paradigma, e aqui não está necessariamente ligado com o conceito base, primeiro que eu vou falar das extensões ao Business Central na Cloud, porque na versão on-prem nós já passamos a ter esse também conceito de extensões. Está ligado, sim, à evolução para o Business Central, das antigas versões do Dynamics NAV. Nós passamos a ter o código estruturado nas tais extensões que refiro. E o que é que são as extensões? As extensões são grupos de aplicações, chamamos assim, em que eu organizo cada aplicação por temática, ou por fabricante, ou por área, e as aplicações comunicam em si através de eventos, salvaguardando também assim dessa forma a possibilidade delas irem evoluindo, evitando ao máximo o constrangimento com as outras aplicações que a solução tenha. Ou seja, nós temos aqui uma extensão de base do produto que congrega tudo o que é a funcionalidade base que a Microsoft nos disponibiliza, e depois podemos ter aqui extensões que são os diferentes add-ons ou complementos que queremos colocar na nossa versão, e podemos ter inclusive uma extensão com o código específico da minha implementação, com os meus desenvolvimentos em particular que tenho como necessários para a minha atividade. E estas extensões podem, ou têm eventos, digamos, que permitem a comunicação entre elas, mas não há, digamos, código específico, por exemplo, de um desenvolvimento específico em áreas standard do produto ou em add-ons e vice-versa. Qual é a vantagem que isto nos traz? Isto permite-nos ir acrescentando extensões à nossa solução sem qualquer incompatibilidade. Por vezes poderá ser necessário fazer uma outra parametrização, mas sem grandes incompatibilidades com aquilo que existe, e permite-nos, e isso também para mim o aspecto mais importante, é continuar a evoluir a solução sem ter necessidade de grandes projetos de migração. Ou seja, isto porquê? Porque ao estar na cloud, como eu referi há pouco, a Microsoft vai evoluir naturalmente o seu produto, essa evolução vai entrar naquilo que é a extensão Microsoft, e depois, naturalmente, os add-ons que estão certificados para trabalhar na cloud, e já há vários, têm que acompanhar, porque contratualmente obrigados a acompanhar essa evolução, e, portanto, nós decidimos o momento em que fazemos essa atualização, mas essa atualização é feita de uma forma muito mais transparente e muito mais simples, tal como temos, por vezes, fazendo aqui um paralelo, a necessidade de fazer uma atualização das apps que instalamos nos nossos telemóveis, ok? Por vezes poderá depois ser necessário aqui algum complemento em termos de configuração de parametrização, mas em termos técnicos estamos a falar de algo
assimetricamente dispar daquilo que é atualmente uma migração de sistema. Portanto, e como tal, temos aqui então as atualizações a serem geridas para a Microsoft e os parceiros, e isto permite-nos também depois ter aqui, peço desculpa, o acesso a um marketplace de extensões ou de apps que eu posso colocar no meu Business Central, e em que naturalmente posso fazer estender a minha solução de acordo com as minhas necessidades, sendo que depois naturalmente a Hydra está cá para os ajudar também a configurar e a tirar mais partido dessas aplicações que já existem e que são cada vez mais e que vão continuar a aparecer cada vez mais naquilo que é o marketplace do Business Central. Portanto, o que é que temos aqui como grandes pontos diferenciadores? E a seguir eu queria vos mostrar um pouco daquilo que é a solução. A integração com tudo o que é cloud, e destacava aqui a questão da Power Apps, portanto, e o Power BI, e o Power Automate também. Portanto, tudo o que é a integração com o contexto cloud passa a ser um ponto, digamos, nativo e determinante naquilo que será também a evolução futura do produto. O contexto será nós termos as diferentes clouds da Microsoft cada vez mais ligadas entre si. A questão da evolução da forma de programação, que vamos falar do contexto de extensões, portanto, que é um aspecto que eu acho que veio efetivamente tirar aqui alguns dos receios depois da evolução contínua que estas plataformas obrigam e que se traduzem muitas vezes em projetos com alguma dimensão. A integração com o Teams e com o Outlook, e destacava aqui estas duas no contexto da ligação ao Office 365. Acredito que cada vez mais nós vamos começar a trabalhar com o Teams como uma ferramenta de base, não só no processo de colaboração entre equipas ou dentro da organização, mas sim também com a capacidade de disputarmos ações de negócio a partir do Teams. E, naturalmente, a questão do Outlook é um aspecto que nos ajuda, porque muitas vezes os nossos processos e a nossa atividade começa precisamente no e-mail, e aqui temos uma forma simples de ligarmos esses processos ao nosso ERP. Depois, naturalmente, a possibilidade de crescimento em termos geográficos é um aspecto importante. A existência de um marketplace de apps que podemos usar efetivamente como extensibilidade da nossa solução, e depois tudo o que é o processo de migração já ao referi antes está muito mais simplificado e muito mais facilitado com esta solução. Posto isto, vou partilhar um pouco daquilo que é o Business Central. Imagino que depois possa haver aqui algumas questões. Eu tenho aqui já o meu ambiente Business Central aberto, portanto autentiquei-me, estou aqui na minha sandbox. Portanto, se repararem, eu estou num browser, portanto o meu ambiente de trabalho é um browser. Estou com um perfil do utilizador, neste caso uma pessoa que tem acesso aqui a um conjunto de funcionalidades que me são apresentadas aqui nesta barra superior e que depois, naturalmente, de acordo com as minhas permissões, eu posso navegar para elas. Enfim, a navegação é um pouco à semelhança de quem já vem do mundo Microsoft em termos de estruturação das listas de informação e depois, naturalmente, a partir de cada registro, podermos entrar na ficha de informação detalhada. Neste caso, estou a abrir aqui a ficha de um cliente associado a um registro que está na minha lista de clientes. Portanto, aqui o conceito é muito, muito idêntico. Aqui uma particularidade que me aparece logo, que é a ligação, neste caso, deste cliente onde eu estou posicionado, à minha plataforma de CRM, que poderá ser, por exemplo, o Dynamics 365 Sales, ok? E a partir daqui eu posso indagar quais são as oportunidades que estão abertas no CRM e, se quiser, posso navegar a partir daqui para o Dynamics 365 Sales e detalhar esta oportunidade. Mas em termos de conceito de navegação, portanto, naturalmente há diferenças face às anteriores versões Microsoft, mas, enfim, muitos dos conceitos que nós tínhamos mantêm-se e estão, sob o meu ponto de vista, inclusive, até mais simplificados. Um aspecto importante
é a possibilidade, tal como referimos, de ter um cliente para tablet, e neste caso eu estou aqui a simular o aspecto gráfico do cliente para este perfil do cliente para tablet, e também o mesmo cliente para smartphone. Portanto, no fundo, o que nós temos aqui são apps que usamos para depois fazermos a respectiva parametrização da ligação à base de dados na cloud, e a partir daí temos, de acordo com o nosso perfil, acesso exatamente ao mesmo tipo de informação que estamos a ver, portanto, ao mesmo perfil de navegação, com as mesmas funcionalidades, o acesso aos mesmos módulos, e depois dentro do perfil o acesso, digamos, às pilhas de informação e às diferentes áreas que temos. Queria destacar aqui também o seguinte. Tal como tive a oportunidade de referir há pouco, temos um centro de administração. Isto é o centro de administração da instalação que eu estou ali a usar. Repararem, eu estava até a usar a Sandbox PT, portanto é uma empresa que eu tenho aqui para testes. Tenho aqui a minha sandbox de produção e depois tenho, inclusive, uma sandbox de desenvolvimento, e poderia ter aqui uma terceira sandbox ainda, como referi. Portanto, nós temos acesso a 3 sandboxes e a um ambiente de produção. Ou seja, entendamos cada uma destas estruturas como uma base de dados que depois, naturalmente, tem aquilo que são portanto, as funcionalidades que eu necessito e tem os meus dados e tenho os respectivos utilizadores, por aí fora. Portanto, dentro de cada uma deste centro de administração, eu posso inclusive ir ao detalhe aqui da Sandbox. Posso ver, por exemplo, aqui as sessões que estão abertas. Neste caso, eu só tenho aqui um utilizador que está ativo, que é o Pedro Aruz, que está ativo ali naquele ambiente. Já está ativo há 35 minutos, podia inclusive cancelar aqui a respectiva sessão. E posso ver, por exemplo, também quais são as apps que eu tenho instaladas na minha sandbox. Ou seja, tal como eu tive a oportunidade de referir, nós temos aqui um conjunto de extensões das tais apps que estão instaladas na minha solução e que depois eu posso verificar. E reparem que eu tenho aqui soluções da Microsoft, tenho aqui as apps de localização, neste caso, que são desenvolvidas pela entidade que localiza o produto para Portugal, que é a SoftStore, e tenho, inclusive, aqui alguns módulos adicionais de um outro fabricante. E se repararem, eu posso verificar logo aqui o estado das minhas apps. Eu tenho apps que estão up-to-date, ou seja, estão devidamente atualizadas, não preciso fazer nada, mas tenho, inclusive, aqui a indicação que, por exemplo, no que diz respeito à SoftStore, à localização, eu tenho aqui updates que já estão disponíveis. Ou seja, eu estou na versão 19.5 e já há updates até à versão 24. E podia, a partir daqui, como administrador do tenant, disputar o processo de instalação do update. Ok? Portanto, isto é absolutamente transparente. Permite, naturalmente, que eu tenha um administrador dentro da minha organização que faça essa gestão. Naturalmente, recomendamos que, para a instalação destes updates, isto seja feito primeiro numa sandbox de qualidade para validarmos, digamos, o reflexo dos mesmos updates naquilo que é a operação da minha solução. E a Hydra cá está para os ajudarmos nesse processo e para fazermos, portanto, toda essa validação. Portanto, o meu centro de administração permite-me, entre outras coisas, gerir todo este processo. Voltando aqui ao meu ambiente, o que é que me interessa aqui partilhar mais, que pode ser interessante? Eu tenho aqui, digamos, as minhas definições enquanto utilizador deste ambiente. Lá está, estou com um utilizador que tem a capacidade de poder mexer e alterar e inclusive alterar aqui o perfil que está associado. Portanto, o sistema de base traz-me já um conjunto de perfis, isto um pouco em linha com aquilo que já existia no Dynamics Nav, perfis de utilização da solução, que depois eu posso ter associado a cada um dos utilizadores. Neste caso, este utilizador Pedro Araújo está associado ao administrador da empresa. Tenho aqui a empresa ao qual ele está associado. Naturalmente, eu tenho aqui um cenário de multi-empresas, portanto, múltiplas empresas que posso ter, neste caso, nesta sandbox. E tenho, inclusivamente, a capacidade de
armazenar informação associada a qualquer entidade, termos anexos, termos documentação, que pode ficar armazenada também, neste caso, na nuvem, em particular no OneDrive do utilizador. Portanto, isto permite-me ter dados dentro da solução, naturalmente, mas por uma questão até de gestão do tal storage que eu falei inicialmente, eu posso ter a informação também armazenada no OneDrive. Por vezes no OneDrive eu tenho aqui a capacidade de ter uma expansão em termos de capacidade de armazenamento maior. Portanto, alguns aspectos também relevantes. Há todo um processo de configuração assistida, ou seja, eu tenho a capacidade de ter aqui um conjunto de ações e de funcionalidades que podemos ter acesso ao sistema, em que, por exemplo, eu posso ter depois aqui um assistente que me vai ajudar a fazer, por exemplo, a ligação do e-mail de comunicação. Vamos imaginar que eu quero mandar as faturas aos clientes por e-mail, depois até quero que elas sejam certificadas, etc. E podemos ter toda a configuração deste e-mail feita, naturalmente, na solução, mas com um assistente que me vai guiar em todo o processo de configuração. Ou seja, há uma autonomia muito maior por parte de quem gera a solução no dia-a-dia e de quem administra esta solução. Queria também focar aqui um aspecto, e agora vou entrar só a título de exemplo, aqui, por exemplo, numa encomenda de compra, num processo que é comum a todas as organizações, todos nós precisamos de comprar, e neste caso vou abrir, por exemplo, aqui uma encomenda de compra, que tenho aqui criada em sistema, e vamos supor que esta encomenda necessita de ter aqui um processo de aprovação. Tem que ser aprovada por alguém dentro da minha organização. Portanto, tenho aqui uma área onde tenho os pedidos de aprovação e temos a possibilidade de montar um workflow tradicional dentro da solução com recurso a, digamos, a uma parametrização dos diferentes níveis, ou, em alternativa, e isto é um aspecto importante, se tivermos a nossa solução integrada com o Power Automate, portanto, mais uma ferramenta da Power Platform, eu posso ter aqui os meus flows digamos, de aprovação, os meus fluxos de aprovação criados em Power Automate. Portanto, eu aqui, por exemplo, tenho aqui um fluxo já a título de exemplificativo que está ativado, a data que foi criada, etc. Este fluxo foi criado em Power Automate e este fluxo tem uma orgânica, aqui um esquema, que é totalmente parametrizável, digamos assim, porque estou a usar Power Automate, não estou a usar sequer recursos do Business Central, estou sim a programar este fluxo dentro do Power Automate. Portanto, é que eu tenho aqui a definição das regras de comportamento, a dizer, se neste ambiente, nesta empresa, se acontecer uma determinada situação, pronto, qual é o passo a seguir. Pronto, e tudo isto, estamos a usar aqui ferramentas, lá está, neste caso o Power Automate, que está dentro do Office 365. Portanto, este grau de integração, estamos a dar aqui um exemplo de um fluxo de trabalho, mas podíamos querer criar, vamos imaginar, uma pequena aplicação em Power App como extensão do meu Business Central na Cloud para fazer um registro de uma visita ou fazer o que fosse. Portanto, eu consigo disponibilizar estruturas do meu Business Central para serem usadas por este tipo de ferramentas e depois invocá-las aqui internamente. Relativamente a esta questão da extensibilidade, eu há pouco falei do tema das extensões, portanto, como podem, há pouco tivemos a oportunidade de ver que esta sandbox tem um conjunto de extensões, portanto, eu consigo também acedê-las a partir daqui, portanto, as tais apps ou extensões que estão disponíveis, que há pouco vos mostrei no ambiente de gestão, também tenho aqui disponíveis para este computador, se não tiver permissões para aceder. Posso chegar aqui portanto, e atualizar, enfim, posso criar aqui um conjunto de processos, mas também posso, eventualmente, por exemplo, desculpa, ir ao Marketplace, perceber se há outras extensões produzidas por outras entidades que interessam na minha organização. E tenho aqui o Marketplace de extensões para o Business Central,
com um conjunto de componentes. Muitos deles são passíveis de poder ser feito um free trial, por exemplo, validação e até numa destas sandboxes de testes e depois, a partir daí, fazer então a parametrização e instalação. Por exemplo, se eu for ver aqui e pesquisar por Hydra, eu encontro já aqui a minha extensão, a minha app de recursos humanos na cloud. E a partir daqui eu poderia, por exemplo, fazer um free trial que me ia instalar, digamos, esta solução nesta sandbox. Faria naturalmente aqui os devidos testes que fosse necessário e depois podia ativar a subscrição junto da Hydra para ficar com o licenciamento disponível desta solução. Naturalmente que sabemos que há determinado tipo de aplicações que requer o envolvimento do parceiro, requer o envolvimento também em termos mais até de parametrização e de formação. Pronto, e naturalmente esse também é o nosso papel como parceiro implementador, de vos ajudar a tirar mais partido deste mundo que se abre, que é termos aqui efetivamente outras soluções de outros fabricantes que por vezes atualmente até reconhecíamos que existiam, mas tornariam aqui o processo de implementação mais complexo, mas que agora podem ser efetivamente muito mais expeditas na sua utilização. Por último, também queria focar um tema que há pouco referi, e antes de mostrar também a interface com o Outlook, tem a ver com a ligação ao Shopify. Portanto, o Shopify, para quem não está familiarizado, é uma ferramenta para desenvolvimento e construção de plataformas de comércio eletrónico. Portanto, a Microsoft fez aqui um interface nativo com o Shopify. O Shopify é das ferramentas com maior volume de utilização a nível mundial. E, portanto, neste caso, associado a esta instalação, tenho, por exemplo, aqui uma loja online que criei no Shopify e que está integrada com o meu Business Central. Ou seja, eu poderia, tendo esta integração ativa, ter aqui os meus produtos ou os produtos disponíveis no Business Central. Isto é uma loja, chama um template, digamos, de loja, a nível de Shopify, depois pode ser o que quisermos e com a complexidade que quisermos, mas o que interessa perceber é que eu aqui posso definir, associar a esta instalação uma loja do Shopify e depois posso definir aqui um conjunto de informação de base que pode ser sincronizada. Isto já está disponível out of the box, está nativo do Business Central na cloud. Okay? É um aspecto importante na medida em que todos nós reconhecemos que o comércio eletrónico cresceu significativamente nos últimos anos e hoje a presença na web, não só a presença institucional, mas a presença comercial é um aspecto determinante nas organizações também. Por último, queria mostrar aqui dois aspectos que também já tive a oportunidade de referir, que têm a ver com o seguinte. Primeiro, a ligação com o Outlook. Portanto, eu vou aqui pegar aqui num e-mail que recebi, por exemplo. Tenho aqui um e-mail, por acaso, até de um parceiro Dynamics, na Índia, Dubai. E se repararem, este endereço de e-mail, esta mensagem, na sua barra superior, passa a disponibilizar-me aqui uma opção chamada Business Central. Ou seja, o que é que isto me permite fazer? Permite-me chegar aqui, por exemplo, e dizer, bem, eu posso criar aqui um novo processo a partir deste e-mail, uma proposta, uma fatura, uma encomenda, ou o que for, ou posso também, por exemplo, associar este e-mail a uma determinada entidade e depois associado a essa entidade posso criar aqui, digamos, outros processos também, ou eventualmente até posso adicionar diretamente este e-mail a um contacto novo que eu quero ter no Business Central. Um contacto, entenda-se, ficha de contacto, posteriormente poderá dar origem a ficha de cliente ou fornecedor. Portanto, os contactos que... Neste caso eu vou associar, por exemplo, um contacto existente. Vou dizer que este e-mail está linkado com esta organização. Poderia haver aqui logo um conjunto de informação relacionada com esta empresa e posso, a partir daqui, criar, por exemplo, um conjunto de ações, criar uma oportunidade, criar como cliente se eventualmente ainda não existir, criar, por exemplo, uma proposta de venda e, portanto, no fundo o que eu tenho é, dentro do meu Outlook,
um conjunto de processos que me estão disponíveis do meu Business Central. Portanto, eu disse que queria criar uma proposta de venda, provavelmente agora o que o sistema vai fazer, espero eu vou dizer que sim, vou classificar aqui, não. Pedia-me só para eu associar um modelo, eu não tenho nenhum, mas mostra-me já aqui o formulário de proposta de venda para eu poder, no fundo, criar a identificação aqui do cliente, depois aqui as linhas, etc. O total de IVA, por aí fora, pronto. Ou seja, isto é uma ação que normalmente eu fazia dentro do ERP, mas que neste momento estou a trazê-la para o Outlook. Ok? Portanto, isto porquê? Porque todos nós sabemos que grande parte da nossa atuação no dia-a-dia, enfim, passa precisamente pelo envio e recepção de e-mails e desta forma simplificamos ou atalhamos aqui alguns desses passos. Queria, por último, e concluir, pegar, por exemplo, aqui na Maria, vamos imaginar, e dizer ao Maria, vou-te enviar aqui uma informação do Business Central. Neste caso, eu tenho aqui, por exemplo, uma ficha de contacto, vamos imaginar, desta empresa. Há pouco estávamos a selecionar. Eu posso selecionar, portanto, a ficha de contacto da empresa e vou mandar esta informação precisamente para a Maria. Ou seja, eu estou a pegar num dado que está dentro do Business Central e a partilhá-lo com o contacto do Teams e a partir daqui eu posso inclusive ter acesso aos detalhes da ficha de contacto. Ou seja, ele aqui pede-me, naturalmente eu estou a fazer isto aqui, mas seria em teoria a Maria, ao receber a ficha de contacto, que validaria esta informação, mas, portanto, estes detalhes vão mostrar a informação que está no Business Central, mas através do meu interface de Teams. Okay? E, portanto, efetivamente, também é algo que me facilita e que me ajuda muito no meu dia-a-dia. Da minha parte, eu não me ia alongar muito mais, ia apenas reiterar aqui a nossa disponibilidade, em caso entendam, em ajudá-los a explorar um pouco esta ferramenta, fazendo uma apresentação mais detalhada, se assim o entenderem. Essencialmente, o que queria aqui era mostrar alguns aspectos que, do nosso ponto de vista, são diferenciadores desta abordagem de Business Central na Cloud, portanto, Business Central como um serviço. Volto a reforçar a questão de, na subscrição, nós termos toda uma componente e uma estrutura de alojamento já englobado, portanto não precisamos de ter qualquer tipo de suporte físico para a solução. A capacidade de extensibilidade do produto, através da adição de novas apps e soluções que, em termos daquilo que é a evolução e a migração, estão salvaguardadas precisamente por essa estruturação tecnológica. E depois uma maior integração com tudo que é produtividade e as clouds Microsoft. Ok? Posto isto, não sei se há questões, Ângela. Sim, Pedro, temos aqui algumas. Algumas são semelhantes, eu vou tentar aqui agrupar. Temos aqui... Pronto, pessoas estão aqui a perguntar em relação se há limite de número de licenças, se o licenciamento permite acesso a partir de qualquer dispositivo. Se calhar começámos por estas e depois avançamos aqui para mais algumas. Algumas também já respondemos, como por exemplo, aqui quando estavam a perguntar exemplos nos processos do Outlook e do Teams, Pedro acabou agora de mostrar alguns exemplos, mas se calhar começámos por estas duas perguntas, Pedro. Pronto, o limite é aquilo que o ser humano quiser, não há qualquer limite em termos de número de utilizadores. Aliás, eu diria que estando presente com uma solução cujo suporte e infraestrutura de alojamento é garantida pela Microsoft, temos muito mais garantia de ter aqui escalabilidade ou uma capacidade de escala do que quando temos uma infraestrutura própria em que essa capacidade de escala nos obriga não só ao investimento naquilo que é o suporte da solução em si, mas depois em tudo que é a questão da segurança, dos backups e tudo mais que está associado à utilização da solução. Nós, neste contexto, isso aí é uma não preocupação, ok? Aquilo que temos que naturalmente nos preocupar é quando os utilizadores pretendemos, temos que nos preocupar depois com o storage, com o volume de dados que transacionamos, porque isso tem
tem naturalmente um custo, mas a solução, em termos daquilo que são os níveis de segurança, de escalabilidade e de gestão de performance, está, digamos, otimizada e é monitorizada pela Microsoft. Okay. Relativamente à outra questão... Desculpa. Se o licenciamento permite acesso a partir de qualquer dispositivo, sim, também já portanto, respondemos a isso. No fundo, o que nós temos aqui é o licenciamento por utilizador, estamos a falar de licenças nomeadas, e depois eu, por exemplo, Pedro Araújo, tenho uma licença e posso-me ligar a partir do browser, estou a trabalhar normalmente, depois saio, vou para a rua, ligo-me pelo PC mesmo, ou então pelo telemóvel, ou pelo tablet, ou então vou usar o Outlook, ou vou mandar... Portanto, eu sou um utilizador do sistema e esse utilizador tem esta multiplicidade de dispositivos que pode usar. Ok. Tem aqui também mais aqui duas questões. Uma é que, para além da integração com os... Pronto, aqui deve ter sido na altura que estávamos a apresentar a integração com os Power Platforms, se é possível integrar com as outras soluções Microsoft 365, e já demonstramos que sim. Inclusivamente o Pedro mostrou aqui alguns exemplos. E depois também aqui a questão de se existe uma licença para todas estas soluções ou têm que ser adquiridas individualmente. Certo. Pronto, neste momento não existe uma licença para todas em simultâneo, digamos assim, ou seja, eu ao licenciar o Office 365 tenho acesso já a um conjunto de fluxos Power Automate de base, a partir de um determinado volume terei que licenciar o Power Automate. No caso das Power Apps, eu tenho um licenciamento específico em função da tipologia de app que vou querer usar, não é? E depois tenho naturalmente o licenciamento do Business Central na Cloud, portanto, estamos a falar, é importante perceber, são soluções individualizadas, que podem ser usadas de forma individualizada, mas que têm a vantagem de se poder integrar. Agora, em termos de licenciamento, para já, eu terei que licenciar estas peças individualmente. Até porque posso ter aqui casos em que tenho determinados utilizadores que têm acesso ao ERP e outros que têm acesso ao ERP e às outras plataformas, não é? Sim, a vantagem aqui é que assim não temos a atribuir licenças que, se fossem gerais, teriam um valor muito maior, não é? Assim conseguimos personalizar. Naturalmente. Okay. Há depois, sim. Só para concluir, há porém, e a Microsoft é sensível a isso, alguns processos depois de otimização de custos, caso o cliente queira juntar várias peças no mesmo do licenciamento. Ok. Maria, não sei se tens mais alguma coisa que queiras acrescentar aqui relativamente às questões, já foram todas esclarecidas, depois também se entretanto quem está aqui a ver agora ou depois por gravação, se tiver mais alguma questão pode depois também nos enviar por e-mail que nós respondemos. Maria, deixo contigo a conclusão e para terminarmos. Pois, muito bem, a conclusão, eu penso que nós conseguimos dizer tudo sobre o ERP, ou quase tudo, as principais características. Pronto, é só deixar aqui um modo que de facto a tecnologia existe para servir as empresas e as pessoas e por isso é que ela é útil, ok? Claro. Pronto, e nesse sentido estamos disponíveis para ajudar naquilo que for oportuno. Muito bem. Ok, muito obrigada a todos os que estiveram connosco até ao fim a assistir e continuação do bom dia. Obrigada. Bom dia, obrigada, até já.